Olá, vou ler e comentar hoje o artigo de título Temperatura da Água e Imunidade do Camarão, artigo de autoria de John Wigglesworth. Na época, ele trabalhava na Sea Farms Group, que ficava em Fort Pierce, na Flórida, Estados Unidos. Esse artigo ele foi publicado em 2002 na GA. Vamos dar uma olhada aqui no sumário deste artigo. Após a introdução, vamos falar sobre a febre como resposta às infecções, estudos com humanos, peixes e outros animais, defesas corporais fortalecidas, estudos com crustáceos, camarões e com litopneus Vanamei. Em seguida, conclusões e considerações finais. Vamos para a introdução do artigo. Existem componentes do sistema imunológico que são sensíveis à temperatura corporal e, por conseguinte, no caso dos animais aquáticos, da temperatura da água. Esses componentes eles vão atuar na sobrevivência, no caso do camarão marinho, a infecção pelo vírus da mancha branca. Estudos realizados em laboratório e também em campo, juntamente com observações feitas nas fazendas, sugerem que mesmo pequenas elevações na temperatura da água podem ser importantes para uma maior sobrevivência de animais infectados pelo vírus da mancha branca. Até recentemente, entretanto, não havia uma explicação para os mecanismos envolvidos nessa resposta. Esta foi a introdução do artigo. Vamos para o ponto 2, que trata da febre como resposta às infecções. A febre é uma resposta adaptativa de preservação do animal às infecções. É uma resposta muito antiga, compartilhada entre diferentes grupos animais filogeneticamente diferentes, que partiu de um ancestral comum, tanto para cordatos, artrópodos e anelídeos. Isso aconteceu há mais de 600 milhões de anos atrás. Contrário à noção comum, leiga, de que os animais eles buscam conservar energia sempre que possível, a estratégia da febre, da resposta febril, sugere que essa adaptação ela é capaz de conferir benefícios consideráveis ao indivíduo. Durante o estado febril, a demanda energética pelo animal se eleva justamente para atender à necessidade de aquecimento corporal, ou seja, aumento na temperatura corporal. Em animais endotérmicos, quer dizer, aqueles que conseguem controlar a temperatura corporal, por exemplo, os mamíferos, a febre pode exercer um aumento de até 6 vezes na demanda energética pelo organismo animal. Nos animais ectotérmicos ou pecilotérmicos, aqueles que não conseguem controlar a temperatura corporal acaba sendo semelhante à do meio em que o animal se encontra. Nesses animais ectotérmicos, eles não têm a habilidade de produzir calor, logo eles devem se deslocar, realizar uma movimentação física, né, de águas mais frias para águas mais quentes ou ambientes mais quentes. Quando eles fazem isso, acabam gastando mais energia com essa atividade e acabam ficando mais suscetíveis à predação. De todo modo,
crustáceos infectados por vírus e bactérias se deslocam para águas mais quentes na busca de obter uma melhor resposta à infecção. Os animais endotérmicos ou homeotérmicos, eles conseguem produzir calor e eles têm, digamos, facilidade de desenvolver ou apresentar essa resposta febril ou simplesmente a febre. Com o aquecimento da temperatura corporal, as defesas imunológicas elas passam a atuar de forma mais eficiente. No caso dos animais ectotérmicos ou piscilotérmicos, que não têm a mesma capacidade dos endotérmicos de produzir calor, eles usam a estratégia de buscar um ambiente, no caso dos animais aquáticos, buscar águas mais quentes que façam com que a temperatura corporal se eleve e eles passem a desenvolver uma resposta semelhante à da febre. Ou seja, eles permanecendo, né, em águas mais aquecidas, de maior temperatura, a temperatura corporal se eleva e com isso as defesas corporais elas passam a atuar de forma mais eficiente. Vamos para o ponto 2.1, que trata sobre estudos com humanos. Pesquisas sobre febre em humanos, elas são realizadas dentro do campo da fisiologia e medicina humanas. Tem havido aí um refinamento nessas pesquisas nos últimos 50 anos, pelo casamento da termofisiologia com a imunologia. Estudos clínicos investigaram tanto efeitos benéficos quanto negativos nesses estudos. Efeitos benéficos da febre para o organismo e efeitos negativos dos antitérmicos ou antipiréticos para o organismo febril, quando esses antitérmicos foram administrados para tratamento de infecções leves, aquelas que não traziam ameaça à vida. Por exemplo, a administração de aspirina e do paracetamol. Nesses casos, a terapia antipirética prolongou o tempo de recuperação do paciente, embora tenha aliviado as dores e o mal-estar. Entretanto, deve ser notado que, em muitos estudos, a magnitude da resposta de sobrevivência foi altamente variável, sugerindo que a resposta febril é bastante complexa e seus efeitos pouco previsíveis. De todo modo, vejam que interessante, o organismo ele responde à infecção elevando a temperatura corporal. Isso vai trazer benefícios ao sistema imunológico, só que a pessoa vai, né, o paciente, a pessoa que está doente, vai tomar lá a aspirina, o paracetamol, para baixar a temperatura do corpo. Aí, embora, né, as dores diminuam, o mal-estar diminua, essa ação de reduzir a temperatura vai contra os melhores interesses do organismo, que é acelerar as funções imunes, que as células de defesa tenham uma atividade de maior eficiência. E como essas pesquisas têm mostrado, com o uso desses antipiréticos, a recuperação dos pacientes acabou sendo mais longa. Vamos em frente, vamos falar agora sobre estudos com peixes e outros animais. Estudos com peixes e outros animais. Vamos dar uma olhada. A temperatura interna do animal
poderá ser controlada por uma das seguintes formas. Isso nessas pesquisas. Administração de drogas antitérmicas, claro que para reduzir a temperatura corporal, manipulação de determinados nervos aferentes ou aquecimento ou resfriamento corporal por meios externos. Estudos realizados com lagartos infectados com a bactéria Aeromonas hydrophila, eles mostraram o seguinte, que os lagartos que tiveram a temperatura corporal elevada de 38 para 40 graus Celsius, portanto, 2 graus Celsius, esses lagartos infectados com a Aeromonas hydrophila apresentaram a sobrevivência 2,7 vezes maior do que os animais que permaneceram a 38 graus Celsius, temperatura corporal. No outro trabalho, feito com goldfish, que é o peixe japonês, o Carassius auratus, infectados pela mesma bactéria, Aeromonas hydrophila, mostraram o seguinte: uma maior sobrevivência dos peixes mantidos a 32,7 graus Celsius, quando comparado aos peixes mantidos a 28 graus Celsius. Portanto, a diferença aí de 4,7 graus Celsius. A sobrevivência dos peixes japoneses, em águas de maior temperatura foi 1,5 vezes maior. Talvez até mais interessante, no caso do trabalho com os lagartos, todos os lagartos que nesse trabalho receberam uma terapia antipirética, ou seja, uso de alguma substância antitérmica, eles trabalharam com o salicilato de sódio como antipirético. Todos esses lagartos que receberam salicilato de sódio, após que estavam infectados pela Aeromonas hydrophila, eles morreram, enquanto que aqueles que não receberam o salicilato de sódio, o antipirético, apresentaram sobrevivência elevada. Isso confirma aquilo que a gente estava falando antes. Em muitas situações, o uso desses antitérmicos, ele acaba comprometendo, prejudicando, atrapalhando o desenvolvimento, a atuação normal das células de defesa. Afinal de contas, aquele aquecimento da temperatura corporal, que é a febre, ela é uma resposta à infecção no sentido de acelerar, né? Estimular a atuação, as funções das células do sistema imune. Vamos agora falar sobre defesas corporais fortalecidas. Vamos ver aqui, defesas corporais fortalecidas. O mecanismo mais óbvio que poderia explicar essas observações, ou seja, uma maior sobrevivência de animais infectados por vírus e bactérias, animais mantidos nos quais a temperatura corporal era maior, a maneira mais simples de explicar isso é que a viabilidade dos patógenos ela foi afetada pelas maiores temperaturas, ou seja, com a elevação das temperaturas, os patógenos eles teriam uma susceptibilidade maior, eles ficariam enfraquecidos, né, e eles ficariam mais suscetíveis à ação das células de defesa do organismo hospedeiro. Entretanto, embora alguns patógenos possam certamente ser sensíveis a essas temperaturas mais elevadas, muitos proliferam normalmente dentro das faixas de temperatura febril, por exemplo, 28 a 42 graus Celsius, aí dependendo da espécie, que é encontrada entre os animais. Isso sugere que os benefícios conferidos pela febre,
eles se devem principalmente ao fortalecimento, à elevação das defesas corporais do organismo hospedeiro, que passam a atuar com maior eficiência no controle das infecções do que propriamente a um enfraquecimento dos patógenos, das bactérias e dos vírus. Modelos nos quais as defesas do hospedeiro foram avaliadas têm mostrado tanto benefícios, efeitos benéficos, quanto negativos do aumento da temperatura interna dos animais sobre o sistema imunológico desses animais. Logo, a elevação da temperatura corporal pode tanto beneficiar como prejudicar as defesas do organismo animal, isto é, o sistema imunológico. Isso fala da complexidade da resposta imune frente às alterações na temperatura interna do organismo hospedeiro, no caso do animal. Ratos injetados com um lipopolissacarídeo bacteriano tóxico, que haviam sido submetidos a uma elevação da temperatura corporal de 37 para 40 graus Celsius, apresentaram menor sobrevivência, quando comparado ao grupo controle, se animais mantidos a 37 graus. Então, nesse estudo aí, a elevação da temperatura foi prejudicial, teve um efeito negativo. No outro trabalho, ratos infectados com a bactéria Klebsiella pneumoniae, que tiveram a temperatura corporal elevada para 39,5 graus Celsius, apresentaram maior sobrevivência. Nesse trabalho, a elevação da temperatura teve um efeito positivo. Uma diferença grande que se observa aqui é que, enquanto no trabalho anterior houve uma injeção de um composto tóxico, nesse segundo, em que houve o efeito benéfico da elevação da temperatura, foi feita o desafio com a bactéria. Então, existe uma diferença grande aí. No caso em que o efeito da elevação foi negativo, foi com um composto tóxico, e no outro caso, em que o efeito da elevação da temperatura foi positivo na resposta imune, foi com o patógeno. Efeitos similares sobre as funções das células imunes têm sido relatados, incluindo tanto a imunidade inata como a adquirida. Vamos ver agora uma grande tabela que apresenta uma série de informações de pesquisas realizadas com ratos, lagartos e humanos, certo? Que não são organismos aquáticos. Ratos, lagartos e humanos. O que é que nós temos aqui nessa tabela? A gente tem tanto a imunidade inata quanto a adquirida. Imunidade inata se refere à atuação das células de defesa neutrófilos, macrófagos e as chamadas natural killers. E a imunidade adquirida, ou seja, aquela que vem posteriormente à infecção. E para essas células, as diferentes pesquisas, os diferentes trabalhos com ratos, lagartos e humanos observaram diferentes funções dessas células de defesa: quimiotaxia, quimiocinese, produção de superóxido, fagocitose, atividade bactericida, atividade tumoricida, número de receptores de superfície, macrófagos, opsonização dos natural killers e, quanto à imunidade adquirida, as funções das células T, B de defesa, mitogênese e as diferentes células T, helper, supressor, célula B e linfócitos T. Aí, em seguida, a tabela nos mostra o efeito da elevação da temperatura corporal desses animais sobre essas funções imunes. Por exemplo, pegar lá no alto.
Um trabalho observou que a quimiotaxia dos neutrófilos foi acelerada com o aumento da temperatura corporal dos animais estudados. Já outro trabalho não observou efeito nenhum. Então vejam que não há muito consenso. Tá? Existem diferentes respostas, diferentes observações, e isso demonstra a complexidade desse sistema imunológico, que dependendo aí das condições do trabalho, das temperaturas em que foram empregadas, né? Você tem aí diferentes respostas. Por exemplo, quimiocinese de neutrófilos. Um trabalho observou que a quimiocinese foi até acelerada, em um outro trabalho foi inibida e no outro não teve efeito nenhum. Lembrando aí que eles está se referindo a essa tabela não ao mesmo grupo. Você tem aí tanto humanos quanto lagartos e ratos. Eu destaquei dessa tabela dois resultados. Aqueles resultados em que houve consenso entre as pesquisas. Esses que estão destacados em azul, que é o número de receptores de superfície dos macrófagos, que fazem parte da imunidade inata do organismo animal, aquele que ele já apresenta, tá? Antes de ser desafiado pelo patógeno, já existem esses macrófagos de defesa. Em todos os trabalhos realizados nesses diferentes animais e também nos seres humanos, houve um aumento dos receptores de superfície dos macrófagos com a elevação da temperatura corporal. Com isso, a atividade, a capacidade desses macrófagos de realizar fagocitose é maior. Ela foi elevada. E o outro resultado consensual foi relacionado à função das células C, chamada supressor. Tá? Células T fazem parte da imunidade adquirida, portanto, aquelas células que somente são produzidas após a infecção do animal. O sistema imune ele vai trabalhar, ele vai a partir daí sintetizar essas células após ele ter sido infectado. Em todos os trabalhos realizados, a função dessas células T ela foi acelerada com a elevação da temperatura corporal. Então, como ele vai dizer mais adiante, o autor do artigo, o Wigglesworth, apesar de existirem resultados contraditórios sobre os efeitos da temperatura febril sobre as funções das células corporais de defesa, as evidências são bastante fortes no sentido de que há benefícios claros da elevação da temperatura interna do organismo para a atuação, a eficiência do sistema imunológico. Ok? Estávamos falando sobre a tabela 1. Isso ilustra a complexidade dos efeitos da temperatura febril sobre as funções imunes. As funções das células de defesa corporal poderão ser estimuladas, por exemplo, na faixa inicial de temperatura febril, mas inibidas na faixa posterior, isto é, para temperaturas corporais mais elevadas. Pode acontecer muito bem isso. Dentro de uma faixa de temperatura considerada febre, você pode ter benefícios para o sistema imune, digamos, na metade inicial ou no terço inicial dessa faixa febril, só que se essa febre ela se eleva, se essa temperatura corporal se torna ainda maior, ao invés de beneficiar as funções imunes, pode prejudicar, pode trazer efeitos negativos. Mas, como estávamos falando, existem exemplos suficientes que mostram efeitos benéficos da febre sobre a função das células imunes.
para afirmar que a febre eleva bem mais, né, do que diminui a possibilidade de sobrevivência de animais infectados, ou seja, animais doentes que foram infectados por vírus e bactérias. Vamos dar uma paradinha aqui, estamos fazendo um intervalo, estamos com 25 minutos de gravação. A gente retorna falando sobre o ponto 2.4, que é estudos com crustáceos. Até já!